7 desafios sagrados que Deus revela antes de manifestar sua poderosa unção. No coração de um pequeno vilarejo no interior do Brasil, onde o sol se põe com cores de uma bela pinturas e a vida parece fluir em ritmo tranquilo, a fé é o que realmente move as pessoas. Entre os fiéis, Marta se destaca como uma mulher de fé inabalável. Desde jovem, aprendeu com sua avó a confiar plenamente em Deus. Nessa comunidade devotada, todos a conhecem como uma intercessora fervorosa, principalmente nas horas mais sombrias. Ela sempre diz que a oração é a ponte entre o humano e o divino, e seus 35 anos são marcados por histórias de amor, clamor e, acima de tudo, esperança. A devoção à Nossa Senhora Aparecida é o coração pulsante desse lugar. E diariamente, Marta se dedica à sua filha Clara, a menininha amável de apenas 8 anos, sem saber que a saúde da criança corria perigo. Uma epidemia repentina espalha-se pelo vilarejo como uma tempestade, ameaçando a paz que todos conheciam. O médico, em seu semblante sério, traz a notícia que rasga o coração de Marta. Clara contraiu a doença. Diante de um diagnóstico tão cruel, a incerteza se transforma em um dilema angustiante. Deve Marta confiar na medicina que já a desengana ou nas promessas de Deus que sempre a sustentaram? Em um instante de desespero, enquanto as lágrimas escorrem pelo seu rosto, ela se agarra à única esperança que lhe resta: a oração. Os dias seguem e a saúde de Clara se deteriora rapidamente. A incredulidade começa a assolar o vilarejo e algumas pessoas se afastam das promessas da fé. Talvez devêssemos procurar outra solução. Escuta Marta entre cochichos, mas se recusa a dar ouvidos. Ela ergue seus olhos a Deus e decide, vai unir forças com outros fiéis que também creem. Um grupo de oração se reúne em uma igreja preenchida de imagens sagradas e esvaziada de lágrimas, sob uma luz que parece brilhar apenas para eles. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. O clímax do sofrimento chega quando um médico, esgotado de opções, declara que não há mais nada a fazer por Clara. O coração de Marta se despedaça. A linha entre a fé e a dúvida se torna tão tênue que quase a consome. A tentação de procurar soluções rápidas a invade, mas algo em sua alma grita para não desistir. Lembrando-se do Monte Sagrado, onde muitos em sua comunidade encontraram milagres, Marta toma uma decisão ousada. Com fé renovada, organiza um clamor coletivo e juntos, sob a luz da lua, clamam ao Pai. O poder da comunhão espiritual começa a aquecer os corações e aqueles que se aglomeram em volta dela, formando uma corrente sagrada de amor e esperança. À medida que a voz de Marta ressoa em oração, um silêncio reverente invade o ambiente. O aroma de incenso e flores perfuma o ar, e a presença de algo sobrenatural parece descer. Neste cenário de adoração fervorosa, todos sentem que um milagre pode estar prestes a acontecer. Mas o que realmente está por vir? As promessas divinas realmente se materializarão? Ou a sombra da dúvida prevalecerá? A resposta está prestes a se revelar, e a expectativa é palpável. O vento começou a soprar com mais força, levando consigo o murmúrio de orações que ecoava na noite clara. Enquanto os rostos dos fiéis se iluminavam com a luz suave das velas, um sentimento de esperança invadiu os corações, quase palpável.
Marta estava no centro desse clamor, seus olhos fechados, mas seu espírito elevado. Ela sentia a presença de Deus ao seu redor, como uma manta protetora, aquecendo cada um dos que estavam ali. Senhor, nós te pedimos por um milagre, ela clamou com a voz forte. A comunidade, unida como nunca, repetiu suas palavras em uníssono, criando um coro que reverberava nas paredes da igreja. Era uma demonstração de fé coletiva que desafiava a escuridão e a dúvida. Cada oração parecia se elevar aos céus, atravessando as nuvens, em busca de um sinal. Entre os presentes havia José, um amigo de longa data de Marta. Ele segurava nas mãos um pequeno rosário, recordando os momentos em que a fé havia trazido cura e esperança em suas próprias crises. Ele olhou para Marta e viu nela a força que ele mesmo gostaria de ter. Não estamos sozinhos, ele exclamou, pegando a mão de sua esposa, também envolvida pela atmosfera de fé. Deus está ouvindo nosso clamor. Enquanto isso, na cama em casa, Clara dormia tranquila, como se sentisse a energia de oração que reverberava por todo o vilarejo. Era como se sua alma estivesse conectada àquelas vozes fervorosas. No fundo, Marta sabia que era essa conexão que poderia trazer a cura que todos almejavam, e essa certeza fez seu coração pulsar com renovada força. Mas mesmo nesse momento de intensa fé, a mente de Marta continuava a lutar contra as dúvidas. A sombra da incerteza tentou se infiltrar, fazendo-a questionar se tudo aquilo seria em vão. Ela se lembrou do médico, suas palavras pesadas se repetindo como um eco em sua mente. Não há mais nada a fazer. Mas em meio a esse reconhecimento, outro pensamento brotou. E se Deus estiver prestes a agir de uma maneira que nunca imaginei? Com essa convicção, Marta decidiu ampliar sua intercessão. Chamou os irmãos para que se unissem em uma nova oração, clamando especificamente pela cura de Clara. Era hora de pedir de forma audaciosa, de sonhar grande. E enquanto oravam, algo surpreendente aconteceu. Um brilho suave começou a se manifestar sobre o altar, como se uma luz celestial estivesse descendo diretamente do céu. Muitos sentiram um arrepio na espinha, enquanto as vozes se tornavam mais intensas, quase exigindo que o céu respondesse. Marta sentiu seu coração disparar. O que era aquilo? Era um sinal ou apenas uma ilusão da mente sobrecarregada? Nesse momento, uma mulher idosa, conhecida como Dona Celeste, começou a falar em línguas, suas palavras fluindo como água viva. O ambiente se encheu de emoção e Marta percebeu que ali, naquele altar, uma nova unção começava a ser derramada. Um sussurro de esperança a envolveu. Isso não é apenas a dor, é também algo sagrado. No entanto, enquanto todos estavam perdidos nessa atmosfera de milagre prestes a acontecer, uma dúvida aterradora se formou na mente de Marta. E se tudo aquilo não passasse de uma ilusão? E se no fim nada mudasse? Ela olhou para o céu estrelado através da janela da igreja, buscando uma resposta. As vozes se calaram de repente, e um silêncio pesado caiu sobre todos. Os olhos se voltaram para Marta, esperando que ela liderasse a próxima oração. O que ela diria agora? O que viria a seguir? O momento de intervenção divina estava prestes a chegar. Mas o que realmente aguardava nessa noite sagrada? O silêncio era tão profundo que se podia ouvir o som de respirações contidas, uma verdadeira sinfonia de expectação. O olhar de Marta, antes fixo para o céu, agora se voltou para os rostos dos amigos e familiares, parecendo buscar força nos olhos de cada um deles. A luz sobre o altar cintilava, e a atmosfera estava densa com a presença do Espírito Santo. Um conhecido, Alberto, que sempre tinha o dom de trazer palavras de encorajamento, foi o primeiro a quebrar o silêncio. Marta, lembre-se do que nos ensina a palavra.
Quando Israel estava na beira do Mar Vermelho, eles enfrentaram um grande desafio, mas foi ali que Deus se manifestou com grande poder. Suas palavras ecoavam como um lembrete da fidelidade de Deus em momentos críticos. Momentaneamente imbuída de paz, Marta respirou fundo. Senhor, ela começou, sua voz agora mais firme. Nós não viemos para nos distrair com a dúvida, mas para clamarmos por um milagre. Como os servos fiéis, nós te pedimos para que a luz sobre o altar se torne a luz em nossos corações. Nesse momento, uma onda de fervor tomou conta do grupo. Os presentes começaram a levantar as mãos, enquanto lágrimas escorriam por rostos iluminados pela fé. Comunhão. O corpo se uniu e as vozes começaram a se erguer em adoração, clamando por cura, restauração e milagres. A música de louvor fluiu livremente, preenchendo cada canto da igreja, alcançando os lares da comunidade. Enquanto isso, em sua cama, Clara sentia algo diferente em seu sonho. Uma luz morna envolvia como um abraço, trazendo paz e esperança. Algo estava mudando, e Clara estava ansiosa para descobrir o que era. Marta então se lembrou de um versículo que lhe queria trazer consolo. O que pedires em meu nome, isso farei. Ao repetir para si, um novo impulso a dominou. Deus, nós queremos acreditar nesse nome que é acima de todo nome. Estamos aqui em sua autoridade. A fervorosa declaração transformou a atmosfera novamente, como um sopro de ar fresco. Então, enquanto o clamor ascendente se tornava um clamor incessante entre um resistente e outro, a luz no altar pareceu piscar, girar e reluzir intensamente ao ponto de hipnotizar. Olhos se arregalaram e alguns se abaixaram em reverência. O coração de Marta acelerava. Ela percebeu que estavam à beira de um momento sagrado. Dona Celeste, com a voz cheia de emoção e poder, exclamou: Preparem-se, irmãos, pois a manifestação do Senhor está próxima. Não duvidem. Os céus tremem quando seu povo se une em fé. Sua voz carregava uma autoridade que fazia todos aquecerem com expectativa. Mas como todo verdadeiro desafio na vida espiritual, uma voz interna sussurrou a Marta: E se você se frustrar? E se a resposta não for a que você espera? Aquela luta entre a fé e a dúvida parecia estar se intensificando, como um confronto inescapável. No entanto, o espírito de resistência despertou em Marta uma determinação feroz. Vou acreditar, Senhor. Vou crer até o fim. As palavras saíram firmes de sua boca, e o povo a acompanhou em um clamor ainda mais alto. De repente, uma intensa onda de espiritualidade invadiu a igreja, e as pessoas começaram a experimentar lágrimas de alegria. Alcançando esse divisor de águas, algo de incomum estava prestes a acontecer. Mudanças estavam se desenrolando, mas o que elas significariam? O que Deus estava prestes a revelar no meio daquela união de fé? Marta olhou novamente para o altar. A luz agora pulsando como o coração de uma criatura viva. A expectativa transbordava como um rio prestes a transbordar. O momento decisivo estava à porta, mas a real pergunta ecoava nas mentes de todos. Estaremos prontos para receber o que Deus tem reservado para nós? O ambiente vibrava com uma energia palpável. A luz no altar, que antes era apenas um reflexo distante, agora parecia viver, pulsando em um ritmo que se alinhava com os corações de cada participante. Olhando para a luz, Marta se perguntava se aquela era a manifestação que esperavam. A música envolvente da congregação continuava a fluir, cada nota preenchendo a casa como um perfume celestial. Naquela atmosfera fervorosa, algo dentro de Marta começava a se derramar, como um copo transbordando. As dúvidas que antes a assombravam foram tomando a forma de perguntas sinceras. Senhor, o que mais o Senhor deseja de mim? O que precisa ser moldado em meu coração antes que isso aconteça? As palavras saíram como um sussurro em seu espírito.
mas carregavam o peso de anseios profundos. A resposta poderia vir na forma de desafios ou ensinamentos. Marta se recordou de alguns versículos que mencionavam que antes da bênção sempre havia uma preparação. A preparação poderia ser desafiante, mas era essencial. Assim como o pão que precisa passar pelo fogo para ser assado, sua fé poderia também precisar de um aperfeiçoamento. Ouvindo as vozes que a rodeavam, Marta decidiu partilhar o que sentia. Irmãos, e se aquilo que estamos clamando exige de nós um novo nível de compromisso, um novo desafio, talvez? A congregação silenciou e a atenção se voltou para ela. Era um momento em que as ideias se entrelaçavam, como raízes de uma árvore buscando sustento na terra. Dona Celeste se aproximou com sua sabedoria e bênçãos penduradas nas palavras. Exatamente, Marta. Conhecemos a palavra em Tiago, que fala sobre adquirir ânimo em meio às lutas. Deus nos permite passar por provações porque deseja que cresçamos em fé e resistência. Preparemo-nos para os desafios que Ele pode apresentar para testar nossa verdadeira devoção. Um murmúrio de concordância subiu do povo. Aos poucos, Marta percebeu que aquele era um desejo coletivo. Não apenas buscar a bênção, mas também crescer com ela. Ouvindo as palavras mais uma vez, o coração de Marta se incendiou. Senhor, estou disposta. Se fosse para me revelar em desafios, que assim seja. Afirmou, e as pessoas começaram a se unir mais ao seu clamor. No fundo da multidão, Clara, ainda sob a influência daquela luz calorosa, despertou de seu sono profundo. Uma visão extraordinária a envolveu. Viu uma estrada iluminada. Cada passo que dava, surgiam flores e arbustos, como um caminho sendo preparado à frente. Mas ao longo do caminho, havia placas com palavras que manifestavam provações e caminhos inesperados. Sobreviver é crescer. A fé não é apenas a chegada, é a jornada, pareciam dizer. Enquanto isso, os olhos de Marta se deixavam levar pela fé, e ela começou a visualizar os desafios. A partir de hoje, Senhor, ajude-nos a reconhecer essas oportunidades, que a cada dificuldade possamos ver sua graça se manifestando em nós, que possamos nos preparar para tudo o que está por vir, pois em cada desafio há uma promessa. O clamor de fé do povo se intensificou, elevando-se em um uníssono que ecoava pelos céus. Os rostos brilharam e cada coração pulsava mais forte. Marta percebeu que ali, unindo suas vozes e corações, estavam não apenas clamando por bênçãos, estavam abraçando seus desafios como parte da jornada, cada um disposto a avançar. E num instante, a luz no altar explodiu em um brilho tão intenso que fez todos fecharem os olhos. Era como se o céu estivesse se rasgando para deixar a luz divina entrar, e uma revelação estava à porta. Na próxima fração de instante, um sussurro profundo ressoou pela igreja, como um eco sagrado que vivia entre eles. Mantenham-se firmes, pois os desafios que o Senhor trará são também as chaves para os milagres que estamos esperando. Com o coração acelerado, a única pergunta que pairou sobre Marta e seus irmãos foi: estamos prontos para abrir as portas que o Espírito nos preparou, mesmo quando o caminho parece árduo? O clima continuava eletricamente carregado na igreja, como se cada alma presente ali pudesse sentir a proximidade do sobrenatural. Os olhos de Marta estavam constantemente fixos no altar, esperando, antecipando a próxima palavra que poderia vir. Uma sensação de expectativa a envolvia, e uma pergunta pulsava em seu interior. Qual seria o primeiro desafio a ser revelado? Logo Dona Celeste, com o olhar cheio de sabedoria e um brilho energizante, avançou em direção ao centro. A congregação a observava, a respiração presa entre esperança e temor. Meus irmãos, começou ela, o Senhor é um Deus de ordem e propósito.
Ele não nos lança em desafios sem primeiro nos preparar. Cada prova é uma oportunidade de aprofundar a nossa fé e nos aproximar mais dele. As palavras da mulher reverberaram nas paredes como se ecoassem do coração de Deus. Marta sentiu um sobressalto ao perceber que eram os próprios desafios que aos poucos estariam moldando o caráter de cada um. Deus está nos convidando a renovar o nosso compromisso, a intensificar a nossa busca por Ele. Por isso, não devemos temer, mas abraçar os desafios que virão, exclamou Dona Celeste, e os ânimos da congregação foram às alturas, uma onda de fervor invadiu o lugar. Marta fechou os olhos, permitindo-se mergulhar na oração. Ela se lembrava dos momentos difíceis que havia enfrentado em sua vida até então. Cada uma daquelas experiências, mesmo as mais complicadas, tinham servido a um propósito maior. Senhor, suplicou, ajuda-me a ver claramente os desafios como chances de te glorificar em minha vida. Uma nova onda de música começou a brotar suave e envolvente. Os membros da congregação começaram a adorar, movendo-se em adoração e gratidão. Cada coração ali se tornava um vaso vazio a ser preenchido com a graça divina. Quando a música tomou conta do espaço, uma visão começou a se formar na mente de Marta. Ela viu 7 nuvens, cada uma representando um desafio. Elas estavam em um céu azul radiante, trazendo a promessa de um novo amanhecer. Embaixo de cada nuvem existia uma flor, e a visão parecia dizer que, se cultivadas com fé e paciência, essas flores brotariam como bênçãos intermináveis. No entanto, ela sabia que cada flor precisaria de água e sol para crescer. Um sentimento de responsabilidade começou a se instalar em seu coração. Não se tratava apenas de esperar as bênçãos chegarem. Era necessário abrir as portas de seu coração para cooperar com os planos de Deus. De repente, um murmúrio passou pela multidão. Estavam compartilhando suas próprias visões, experiências de desafios que já haviam enfrentado. Um dos irmãos levantou a mão e disse: precisamos fazer uma lista. Que tal nomes e desafios que enfrentamos e como nos aproximaram mais de Deus? Marta e os outros começaram a falar ao mesmo tempo. Uma conversa vibrante sendo alimentada pela luz e energia sagrada que ainda preenchia o lugar. Cada desafio, cada história se transformava em um testemunho de como a mão de Deus havia agido em suas vidas. Assim, meus irmãos, se seguirmos pela fé, esses desafios se tornarão testemunhos de cura, libertação e transformação, exclamou Clara, e a multidão aplaudiu. Mas à medida que a energia aumentava, uma tranquilidade palpável desceu sobre Marta. Ela sabia que a jornada estava apenas começando. Um novo nível de compromisso a aguardava no horizonte, e a luz que antes pulsava agora parecia iluminar um caminho que se desenrolava diante dela. Com o coração batendo forte, ela fez uma pequena oração. Senhor, ajuda-me a reconhecer cada desafio que se apresente como uma oportunidade para me aproximar de Ti. E estou pronta para aquilo que vem a seguir. E naquele instante, uma nova luz se acendeu, mais além do altar, lançando sombra sobre o chão. Um sentimento de urgência começou a criar um burburinho entre a congregação. O que aconteceria quando cada um deles se preparasse verdadeiramente para abraçar seus desafios? O que o Senhor poderia estar preparando para aqueles que aceitassem o convite a uma jornada mais profunda? A resposta estava prestes a ser revelada. Mas Marta ainda não sabia o que estava por vir. O murmúrio na igreja crescia. Uma mistura de excitação e expectativa pairava no ar. A luz que acabara de aparecer parecia vibrar com uma energia divina, e a congregação a observava em silêncio, absorvendo cada detalhe daquele momento sagrado. As palavras de Dona Celeste ainda ressoavam em suas mentes como um eco poderoso, preparando o terreno para aquilo que estava prestes a ser revelado. Marta sentiu seu coração pulsar forte.
Ela se virou para olhar ao redor e notou que muitos rostos refletiam emoções semelhantes. Esperança, emoção e uma expectativa quase palpável, como se todas as almas ali presentes fossem instrumentos em uma sinfonia divina, prestes a começar. Naquele instante, a calma interior que a envolvia deu lugar a uma crescente convicção de que algo sobrenatural estava por vir. Dona Celeste, com seu olhar profundo e cheio de fé, ergueu as mãos e começou a falar novamente, sua voz agora carregada de uma unção especial. Irmãos e irmãs, o Senhor deseja trazer à tona 7 desafios sagrados. Cada um deles será uma chave para a transformação que tanto buscamos. A multidão prendeu a respiração, cada pessoa sentindo a profundidade das palavras. Esses desafios, explicou ela, são convites a um mergulho profundo em nossa fé. Cada um revelará algo pouco explorado em nosso ser, algo que necessita de cura, libertação e crescimento. Marta se lembrou da visão das flores e um arrepio de expectativa percorreu seu corpo. O que seriam esses desafios? Como eles a ajudariam a florescer de maneiras que ela nunca imaginara? Uma curiosidade genuína nasceu dentro dela. Preparem-se, porque cada desafio exigirá nossa entrega total. Na jornada para superá-los, nos aproximaremos ainda mais do nosso Criador. A cada palavra, Dona Celeste parecia despertar os corações adormecidos da congregação. Vários começaram a acenar com a cabeça e a se entreolhar, como se aquele fosse um chamado coletivo e poderoso. Mas atenção, ela exclamou com firmeza. É essencial que não olhemos para esses desafios como meros obstáculos. Eles são escaladas rumo à liberdade. Cada passo dado será uma nova revelação do amor de Deus por nós. Enquanto a atmosfera se intensificava, um dos irmãos, Lucas, levantou-se com ousadia. Dona Celeste, poderá nos guiar sobre como enfrentar esses desafios? Sua pergunta foi seguida por murmúrios de aprovação. Sim, querido irmão, ela respondeu, com um sorriso que irradiava compaixão. O primeiro desafio será este: desprendam-se das amarras do passado. O som da respiração coletiva ficou audível. Várias cabeças se moveram em concordância, como se aquela mensagem tocasse a todos, de formas inimagináveis. Precisamos perdoar não apenas aos outros, mas a nós mesmos também. O passado não define quem somos, mas as escolhas que fazemos hoje moldam nosso futuro, concluiu Dona Celeste, enquanto lágrimas de emoção começavam a brotar dos olhos de alguns presentes. Marta sentiu que, de alguma forma, aquelas palavras a tocavam profundamente. Lembrou-se de feridas antigas que ainda não haviam cicatrizado. Como poderia avançar para o próximo desafio se ainda estava presa a lembranças dolorosas? Desprender-se do passado é uma escolha, a mentora asseverou, e essa escolha nos dará espaço para que novas flores brotem em nosso coração. A multidão foi envolvida por um silêncio reflexivo, enquanto cada um ponderava suas próprias amarrações. Quem quer se libertar e caminhar em direção a um novo amanhecer? A pergunta de Dona Celeste ecoou no santuário, e imediatamente os braços se levantaram em sinal de adesão. A energia de fé e desejo de mudança se espalhou, como uma onda de esperança. Mas Marta percebeu que não era apenas uma decisão coletiva, era uma decisão pessoal. Ela olhou para o altar, onde a luz ainda pulsava, quase como se estivesse chamando por ela. Neste momento, Marta fez uma oração silenciosa, pedindo coragem para deixar o que não mais servia. Qual seria o segundo desafio? Sua mente estava repleta de perguntas, e a expectativa crescia. Assim como brotava uma nova flor sob a luz do sol, ela sabia que o caminho de transformação estava apenas começando. Com o desejo ardente de se desprender do passado, a congregação esperava ansiosa pela próxima revelação. A jornada parecia desafiadora, mas Marta estava determinada,
E enquanto os rostos ao seu redor refletiam essa mesma intensidade, uma certeza pairava. Algo poderoso estava prestes a acontecer. O convite para um novo nível de fé e libertação estava prestes a ser revelado. O que mais Deus tinha a ensinar? Que outros desafios estavam à sua frente? A respiração na igreja era profunda e carregada de expectativa. Sob a luz que continuava a pulsar no altar, cada coração estava em sintonia, esperando a continuação do que Dona Celeste tinha a dizer. Ela sabia que o segundo desafio precisava ser apresentado com a mesma intensidade do primeiro, pois ali poderia estar a chave para a verdadeira transformação. Meus amados irmãos e irmãs, começou Dona Celeste, sua voz soando como um suave eco de amor e compaixão. O segundo desafio é um convite à entrega. Entreguem-se ao amor incondicional de Deus. O murmúrio nas fileiras aumentou, como se todos estivessem tentando absorver a profundidade daquela declaração. Entregar-se não é uma fraqueza, é um ato de fé. Ela prosseguiu, gesticulando com as mãos, como se quisesse tocar cada pessoa presente. É reconhecer que não podemos mudar o que aconteceu, mas podemos escolher como responder a isso. O amor de Deus nos envolve e nos transforma, nos liberta das garras do medo e da dúvida. As palavras reverberavam, enchendo o santuário com uma luz interna que parecia flutuar entre a congregação. Marta escutava atentamente, seu coração pulsando forte ao perceber que o amor verdadeiro não era apenas sobre receber, mas sobre se expor completamente e confiar. Apenas naquele momento, ela compreendeu que havia guardado não apenas dor, mas também amor não correspondido, uma mágoa que a impedia de se entregar. Como posso me abrir se tenho medo de me machucar novamente? Pensou. Entregar-se ao amor de Deus é abrir-se para o novo, interrompeu Dona Celeste os pensamentos de Marta. É deixar de lado as expectativas que temos dos outros e de nós mesmos. O amor de Deus é eterno e constantemente nos renova, mesmo que o mundo ao nosso redor pareça sufocante. Naquelas frases, um novo alicerce começaram a ser construído na mente de Marta. Agora peguem um momento e reflitam. O que está impedindo seu coração de amar plenamente? Ela pediu, enquanto a congregação se calava. Os rostos se tornaram mais sérios. As expressões refletiam um desejo profundo por libertação. Os olhos de Marta se encheram de lágrimas. Se havia algo que a impedia de experimentar o amor de Deus em sua plenitude, era o medo de ser vulnerável. Ela sabia que precisava deixar suas defesas e permitir que o amor divino a envolvesse. Aquela revelação brotava como uma flor em meio ao deserto, algo belo e inesperado. Quem deseja se libertar desse medo e se entregar ao amor incondicional do Pai? Perguntou Dona Celeste, suas mãos erguidas em um gesto acolhedor. Assim como a primeira vez, inúmeros braços foram levantados, mas desta vez Marta estava entre eles. Seu coração batia forte com uma determinação renovada. Então, vamos nos unir em oração, disse a mentora, e como um só corpo, a congregação se inclinou em adoração. Enquanto oravam, uma onda de paz e aconchego começou a fluir no ambiente. Aquela luz que pulsava parecia mais intensa agora, como se respondesse ao clamor de cada alma presente. Os sussurros de gratidão e rendição ecoavam, trazendo um novo sentimento de esperança e renovação. O desafio de se deixar amar estava apenas começando, e enquanto Marta experimentava aquela conexão profunda, uma certeza brotava dentro dela. Se eu entregar meu coração, algo glorioso está por vir. Ninguém ali podia negar a energia vibrante que preenchia a atmosfera. Quando Dona Celeste finalmente interrompeu a oração, ela olhou para cada rosto com um brilho nos olhos. E agora, meus amados, o terceiro desafio nos espera. Estão prontos para descobrir o que Deus tem a dizer sobre a coragem de sonhar? A agitação tomou conta de todos novamente.
Marta tremia de indignação e alvoroço. Qual seria essa coragem? Que sonhos Deus estava prestes a revelar? Com o coração palpitando e a alma aquecida, ela se preparou para mais um passo naquela jornada sagrada. O verdadeiro poder da transformação ainda estava à frente. A atmosfera na igreja estava eletrificada. Os rostos de todos refletiam uma mistura de ansiedade e esperança. Dona Celeste, percebendo a intensidade da expectativa, respirou fundo e exclamou: "A coragem de sonhar é o combustível da nossa fé. Vamos nos aventurar juntos nesse desafio. O que Deus deseja despertar em nós hoje." Marta sentia seu coração pulsante. Ela nunca tinha pensado muito sobre seus sonhos. Eles estavam enterrados sob as camadas de medo e insegurança. Mas agora, enquanto observava a Dona Celeste, uma faísca começou a brilhar dentro dela. "E se meus sonhos forem maiores do que eu jamais imaginei?" Sua mente dançava entre lembranças de tempos em que sonhava alto antes que a vida a fizesse duvidar. Sonhar é um ato de ousadia. É uma declaração de fé. O sonho nos conecta com o propósito de Deus. Dona Celeste continuou, sua voz envolvente e poderosa, quase como um canto divino. Quando sonhamos, abrimos espaço para a manifestação do excelso. O Senhor nos chama para sonhar, não apenas para nós, mas para impactar o mundo ao nosso redor. Corações começaram a abrir neste clima de revelação. Marta podia perceber isso em expressões de todos ali. Os olhos de alguns brilhavam, outros tinham lágrimas de emoção. As mensagens de esperança flutuavam como ondas, promovendo um ambiente de comunhão. O eco das palavras da mentora parecia entrar em cada canto do santuário, envolvendo cada um com amor. Reflitam sobre seus sonhos. O que vocês gostariam de realizar? O que seria um marco em suas vidas de fé? Pediu Dona Celeste. Silêncio e reflexão tomaram conta. Cada pessoa estava conectada à sua própria jornada. Marta, por exemplo, sentia que havia algo dentro dela que deveria ser expresso, um chamado a ensinar e compartilhar sua história, sua luta e sua vitória. O calor de um propósito começava a encher seu peito. Não se deixem levar pelo medo do fracasso. Lembrem-se de que Deus colocou esses sonhos em seus corações. Ele não coloca uma visão em nós que não possamos realizar com fé. Dona Celeste exclamou, e a congregação começou a murmurar concordâncias, sentindo a força nas palavras. Marta fechou os olhos, imaginando seus sonhos se desenrolando diante dela. Aulas, encontros, testemunhos que poderiam encorajar outros. Ela via sorrisos, sentia corações revestidos de esperança, tocados pelas histórias de superação. Um desejo ardente de impactar vidas tomou conta de sua alma. Eu posso fazer isso, eu quero fazer isso. Sua voz interna ressoava com fervor. Foi quando Dona Celeste finalmente falou sobre uma promessa divina. Deus nos promete que quando escolhermos sonhar, Ele nos equipará com coragem e determinação. O que você está disposto a deixar para trás para alcançar esses sonhos? O que precisa ser transformado em você? A pergunta pairava no ar como uma nuvem esperançosa. Marta percebeu que talvez precisasse deixar o medo e a dúvida. Para sonhar, ela precisaria de coragem. Coragem para acreditar que o que Deus havia prometido era real. Luzes dançaram ao seu redor enquanto ela se comprometeu a deixar suas limitações para trás. Se você deseja, levante as suas mãos para Deus agora e declare essa entrega. Dona Celeste exclamou com fervor. Sem hesitar, Marta ergueu os braços, sentindo a energia pulsar através dela. Os braços de outros também se ergueram, como um campeão levantando uma taça. Juntos, numa celebração de fé. Que os sonhos ocultos sejam ressignificados neste momento. Que a luz de Deus brilhe sobre eles e os transforme em realidades palpáveis, disse Dona Celeste, sua voz elevando-se com fervor, e a congregação repetiu, Amém.
Enquanto a oração se intensificava, Marta percebeu que a coragem de sonhar ia além do individual. Era um chamado coletivo. Era sobre construir uma comunidade de fé, onde cada um apoiava o outro em sua jornada. A energia na igreja estava no auge, e o compromisso de cada um era palpável. O poder de Deus estava se manifestando, e todos estavam prontos para mais. Mas antes que a oração terminasse, Dona Celeste fez uma pausa dramática e acrescentou: "Preparem-se, pois a próxima etapa é a ousadia de agir." O que isso significa para você? Marta sentiu o coração acelerar. Ousadia para agir? O que Deus estava prestes a revelar? Ela mal podia esperar para descobrir. O sussurro de expectativa pairava no ar, tão denso que parecia ter vida própria. Com o fervor ainda pulsando em seus corações, os fiéis começaram a se mover. A voz de Dona Celeste ecoou de forma intensa: "Agora vamos falar sobre a ousadia. Todos vocês têm um papel a desempenhar, um chamado a obedecer. Deus não apenas quer que sonhemos, mas que tomemos ações concretas." Marta sentia seu coração vibrar a cada palavra. O que será que significava agir? Ela olhava ao redor e via rostos em chamas de determinação. Cada um estava lutando contra suas próprias limitações, buscando a coragem que surgia a cada promessa de Deus. A energia era quase contagiante. Precisamos ser ousados e dar o primeiro passo. A vida de fé é uma jornada de ação, e a fé sem obras é morta, exclamou Dona Celeste, como pousando uma verdade poderosa sobre o altar. Os murmúrios de concordância aumentavam. Todos estavam prontos, mas o próximo passo era crucial. Deus nos desafia a deixar o medo e a insegurança. Essa é a primeira luta, enfrentar os nossos próprios monstros internos. A mentora levantou o dedo em um gesto de urgência. Quantos de vocês já deixaram de sonhar por medo do fracasso? Os olhos de Marta brilharam com a revelação. Havia algo em enfrentar seu próprio medo que despertava uma força latente. Como poderia permitir que o medo a mantivesse aprisionada? Com este pensamento, um novo entendimento brotou em seu coração. Esse é o primeiro desafio sagrado: reconhecer seus medos e trazer luz sobre eles. Olhem para dentro e perguntem-se: o que me impede de agir? Continuou Dona Celeste. Era como se uma luz estivesse sendo acesa em cada um. Marta fechou os olhos, sentindo o desafio ressoar dentro dela. Os desafios estavam apenas começando. Dona Celeste levantou a voz ainda mais. O segundo desafio é agir com confiança. É dar um passo mesmo quando o caminho parece nebuloso. A confiança é um presente divino que nos permite seguir adiante. Que tal imaginarmos juntos um futuro onde nossa fé é maior que nossos medos? As pessoas começaram a se mover. Marta podia sentir as mãos dos irmãos colocando-se sobre os ombros uns dos outros em apoio. Sombras de incerteza pareciam desaparecer sob a luz do encorajamento coletivo. "Estamos juntos nesta luta", um jovem exclamou, e eco de amém se espalhou pelo santuário. Agora, o terceiro desafio: a honra. Como você honrará seus sonhos e os sonhos dos outros? Nosso chamado é um reflexo da paixão de Deus, e honrá-lo é um ato sagrado. As palavras de Dona Celeste soavam como um chamado à ação e compromisso profundo. Marta pensou na importância de apoiar os sonhos de seus irmãos. Como ela poderia ajudar na jornada de cada um? Dona Celeste então passou pelos desafios seguintes, cada um mais profundo e mais exigente que o anterior, como a construção de uma fortaleza de fé. O quarto, a generosidade. O quinto, a perseverança. O sexto, a gratidão. E, finalmente, ela chegou ao sétimo desafio, a confiança total em Deus. Marta escutava, absorvendo cada palavra como se fosse uma mensagem passada diretamente do céu. Confiança total em Deus é entrega. É deixar que Ele dirija nossos passos, mesmo quando não vemos o caminho. O que você precisa entregar a Deus hoje?
A sala estava densa, o espírito de entrega pairava no ar, e Marta sentia uma força estrondosa crescendo dentro dela. Era tudo tão real. Ela sabia que precisava abrir mão de velhos hábitos, de dúvidas que a limitavam. O que estava disposta a soltar para que seus sonhos florescessem. Preparem-se para dar o passo de fé que mudará suas vidas. Quando vocês se prontificarem a agir com confiança e determinação, Deus se moverá em suas vidas de maneira sobrenatural. A exaltação na voz de Dona Celeste iluminava a sala. Marta levantou a cabeça, seu pulso acelerado pelo fervor. Isso é só o começo, pensou. Estava prestes a fazer uma entrega a Deus. Mas que ação viria a seguir? Ela estava pronta para descobrir. Uma luz de revelação se acendia em seu coração, e ela mal podia conter a expectativa do que estava por vir. O que Deus deseja que você faça em resposta a esses desafios? Perguntou Dona Celeste, e o eco reverberou em todos os cantos. Assim, Marta se viu perdida em uma montanha russa de emoções, um novo horizonte surgindo diante dela. As portas para a ação estavam abertas, e agora a pergunta era: qual seria sua próxima decisão de fé? O ar na igreja estava imbuído de expectativa e temor reverente. Os olhos de Marta brilhavam com uma mistura de certeza e fé. Após horas de intensa oração e desafios sagrados, algo estava prestes a mudar. A luz ainda pulsava no altar, como um testemunho do poder de Deus pronto para se manifestar. A presença de algo grandioso pairava no ambiente enquanto cada fiel ali reunido esperava pela resposta divina. Dona Celeste, com expressão serena e decidida, tomou a palavra mais uma vez. Meus amados irmãos, a resposta que tanto buscamos já se aproxima. Deus está pronto para manifestar seus milagres, e tudo o que precisamos fazer é crer e nos alinhar com seu propósito. A jornada não termina aqui. O que vivemos hoje é apenas o começo da transformação. Marta sentia seu coração disparar. As palavras de Dona Celeste não eram apenas promessas vazias, eram um convite ao renascimento. Ela se lembrava dos desafios enfrentados, desprender-se do passado, entregar-se ao amor incondicional de Deus, cultivar a coragem de sonhar e agir. Todas aquelas etapas a moldavam de formas que nunca havia imaginado. O Senhor nos convida a abrir nossos corações e mentes, continuou Dona Celeste. As barreiras que construímos devem ser derrubadas. O que você segura com tanta força em sua vida, sua saúde, suas inseguranças, seus medos, é hora de deixá-los aos pés do Senhor. Ao ouvir isso, Marta sentiu o peso das incertezas que carregava se desfazer, como neblina dissipando-se sob o calor do sol. Marta, agora mais decidida do que nunca, levantou sua mão e disse em voz alta: Estou pronta, estou renunciando minhas inseguranças e entregando a cura da minha filha Clara nas mãos de Deus. Sua voz soou clara e forte, e os murmúrios da congregação se transformaram em um clamor coletivo. Era um grito de determinação, um voto renovado de fé e confiança em Deus. Todos na igreja se uniram em uma única oração. O clamor subia aos céus, uma sinfonia de vozes dobrando-se em busca das promessas de Deus. Marta sentia ondas de amor aquecendo seu coração, a certeza de que algo magnífico estava por vir. Ao olhar ao seu redor, viu lágrimas de esperança, sorrisos radiantes e olhares determinados. A luz no altar intensificou-se, e um arrepio percorreu o corpo de todos. Era como se o próprio céu estivesse respondendo àqueles corações fervorosos. No fundo da mente de Marta, a expressão "teu poder se aperfeiçoa na fraqueza" ressoava como um mantra, um lembrete constante de que mesmo em seus momentos mais vulneráveis, Deus seria sua força. De repente, ocorreu um silêncio profundo. A congregação sentiu a mudança no ar, e todos prestaram atenção, como se aguardassem uma palavra divina. Foi então que um vento suave,
quase sutil, percorreu a igreja, seguido de uma intensa luz dourada que envolveu o altar. A atmosfera estava carregada de expectativa e a presença do Espírito Santo era palpável. Marta, com os olhos fixos no altar, observou uma forma brilhante manifestar-se. Uma luz envolvente, semelhante a pétalas de flores desabrochando, se espalhou, traçando caminhos luminosos pela igreja. Os rostos dos fiéis estavam iluminados sob aquela glow celestial, e uma sensação de paz e alegria permeava cada coração presente. "É hora de receber o milagre", exclamou Dona Celeste. E assim, como um eco, a congregação repetiu. A fé coletiva havia rompido as barreiras do impossível. Marta percebeu que o milagre já começava a agir em sua vida. Clara, em casa, começava a despertar de um sono profundo. A febre que a consumia estava dissipando, e os sintomas da doença, que pareciam tão aterrorizantes dias atrás, estavam desaparecendo. Clara abriu os olhos, sentindo uma energia renovada e uma paz indescritível. A conexão espiritual estava feita. Ela era parte daquela corrente de fé. Enquanto isso, Dona Celeste e a congregação continuavam a louvar. Marta se sentiu invadida por um sentimento de gratidão. Com lágrimas nos olhos, ela disse: "Senhor, obrigado por ouvir nossas orações. Sua bondade é eterna e sua misericórdia se renova a cada amanhecer. Eu creio que a cura já está em andamento." A congregação estava em adoração, enchendo os ares com seus cânticos de louvor. Os testemunhos começaram a surgir um após o outro, enquanto os fiéis compartilhavam os milagres que estavam vivenciando naquele exato momento. Todos percebiam que suas vidas eram transformadas não apenas pelo que acabavam de ver, mas pela fé ativa que tinham demonstrado durante toda aquela jornada. Assim, em meio à adoração, Marta pôde ver um novo amanhecer, não só em sua vida, mas na vida de toda a comunidade. Um renovado ardor a impulsionou a continuar intercedendo, a encorajar outros a guardar a fé e acreditar que, assim como Deus havia agido em sua vida, Ele também estava pronto para agir na vida de cada um que ali estava. No topo da montanha de desafios sagrados havia certeza renovada e poder divino. A cada desafio há uma promessa. Ecoou o coração de Marta, e ela fez um voto no íntimo. Estaria sempre disposta a crer, interceder e levantar seu clamor por cada um que cruzasse seu caminho. Deus havia se manifestado de maneira gloriosa. O milagre de Clara era apenas o primeiro de muitos, um novo começo para vidas que tinham sido tocadas diretamente pelo poder da fé. A certeza de que estavam todos juntos naquela jornada de crescimento espiritual os uniu de forma inquebrantável. E assim, a história de fé de Marta não se encerrava ali. Ao contrário, acabara de começar. Com o coração cheio de amor e um espírito ardente de fé, ela saiu da igreja decidida a espalhar a boa nova sobre os desafios sagrados e a fidelidade de Deus. O vilarejo nunca mais seria o mesmo. Não perca as próximas histórias exclusivas de fé. Inscreva-se imediatamente no canal para ser parte dessa jornada transformadora. Deixe um like agora para fortalecer a mensagem e alimentar o algoritmo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver essa manifestação de poder. Seu testemunho é uma luz. Comente suas reações e histórias. Você precisa fazer parte desta obra divina. Vamos juntos nesta caminhada de fé.